Boa noite, está no ar o Família Palestra TV, aqui no altv.com.br. Você nos segue no Twitter, @Família Palestra, sem o A no final, e participa conosco. Estávamos aqui aguardando o convidado está preso no trânsito, mas a gente está aí esperando, vamos ver se ele consegue chegar. Lugó também. Mas hoje a gente está com reforço aqui na mesa, daqui a pouco a gente vai apresentar. Eu vou começar dando o nosso boa noite aqui. Facebook, Família Palestra TV Oficial, você curte nosso Facebook. Nosso Instagram, a gente passou dos 4.000 seguidores agora. Então estamos aí brincando no Instagram. Instagram é a nossa parte de brincadeira nas mídias sociais. Vou começar dando nosso boa noite aqui para o Paulo D'Angelo. Família Palestra, uma paixão alviverde, presente aqui conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. E agora só na expectativa, agora, o próximo jogo do Palmeiras é na Taça São Paulo. E o resto só depois naquele torneio no Uruguai, né? Sim. É no Uruguai. Nós tínhamos falado que era na Argentina. Não, é no Uruguai, é no Uruguai. Então, e contra Nacional, eu acho que Penharol. E tem mais um outro tipo que eu não lembro agora. Daqui a pouco alguém fala aqui no Twitter. Nossa audiência aí é qualificada. Deixa eles lá, então. Senão eles não têm nem o que falar. Senão vem a gozação do Pires, ele já está aqui, o Tom Leal também. Tom Leal, então. É um espectador leal, literalmente, né? Isso. E nós vamos falar aí das contratações que já fizeram três. Já tem. Saiu mais uma hoje. Não, 4, né? 4 agora. Saiu mais uma hoje. E vamos ver. É isso A aí. gente vai comentar sobre isso, né, Cláudio? Cláudio Longo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Novamente às terças-feiras, 21 horas. Família Palestra TV, uma paixão alviverde, falando tudo sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas vou passar a bola de novo para seu Paulo, porque filho de palmeirense é. Você não vai falar sobre o convidado, seu Paulo? Não, um dos convidados está aqui, ó. Tá. No nosso lado direito. Aí, ó. Pilo, fala. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tarso. Boa noite, pai Paulo. Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui de novo com vocês. Seja bem-vindo de volta, tá de férias Tô de já. férias da faculdade, então eu posso vir sempre que Fechou o puder. semestre? Fechei sempre, 10, né? Só alegria. Palmeirense é sempre 10. Sempre tirar 10 em tudo. É isso aí. A gente não pode falar, dependendo da faculdade, não pode falar o slogan, né, do 10, né? Então tem que ser... Não é essa faculdade, não. Não, porque a fã vai ficar... A fã. Aí, ó. Eu sou estudante da fã porque tem Tem que o ser, desconto? né? Tem o desconto? Tem que ter desconto, né? Você tem o desconto do Avante? Tem desconto do Avante, tem que ser estudante da fã. Foi lá ontem falar nisso? Não fui, tem que colocar o símbolo novo na camisa da Copa do Brasil. O Cláudio foi, daqui a pouco o Cláudio vai falar. Eu, inclusive, estava ao vivo falando com o Télio. Dá para ouvir alguma coisa? Ele estava narrando para mim o evento. Tinha a bateria da Mancha Verde, da Escola de Samba, tinha as passistas, um espetáculo à parte, né? E também um público muito grande chegando, muita gente saindo do trabalho com a camisa do Palmeiras, uma fila enorme. Como você que é palmeirense tem oportunidade até a próxima sexta-feira, dia 18, é na Rua Augusta, perto da Rua Luiz Coelho, a 50 metros da saída do metrô da Estação Consolação. Vale a pena. Você vai presenciar o 12º troféu, o título nacional do Palmeiras, né? Aliás, eu acho que o Palmeiras está perdendo uma grande oportunidade de colocar o slogan campeão de tudo, não como as coloridas do Rio Grande do Sul. Nós sim, aliás, nós somos humildes, né? Porque nós ganhamos e não precisamos falar tanta coisa. Né, seu Paulo? Já que a gente está comentando, alguma novidade na política, sim? Porque o pessoal festejou até tarde, né? Principalmente o título lá. Bom, Só antes de você falar na política, quero avisar, o Lugó não vai poder vir porque não está se sentindo bem. Espero que você se recupere logo. E sexta-feira, lá na pizzaria, né? Nós vamos participar de programa nenhum lá. Lá vamos só comer a pizza, tá? Onde que é? O pessoal está convidado? Quem quiser aparecer, é lá na... Mas vai ter que pagar, né? Pizzaria César, né? Cesane. Não, tem acento. Não tem acento, é César. Tem acento, é César. César. E é na Avenida Paz de Barros. Avenida Paz de Barros, 2.400 e alguma coisa, não estou com o
endereço aqui. Vou procurar, depois eu falo para vocês. Daqui a pouco alguém fala também pra Não, gente. eu já vejo aqui porque eu tenho. Bom, em relação à política, né, a gente tá vendo os desenrolares aí da política. Inauguração do busto do Marcos, a gente até viu no nosso Instagram, hoje saiu um segundo. No outro dia, né, no mesmo dia saiu a comparação de 2 bustos que tínhamos inaugurados, né? E aí hoje saiu mais um. Aí quem tá com acesso ao Instagram aí, ou Facebook, tal, de repente eu vou ver se o Serginho consegue colocar no ar aí. Mas são 2 são 2 goleiros que foram homenageados. Um estava presente quando você tirou a fotografia. Um é busto e o outro é... Bom, não pode falar. Mas deixa eu avisar aqui, Avenida Paz de Bagos, 2824. Tá? A partir das 8 horas, quem quiser comer uma maravilhosa pizza, que a pizza lá é muito boa. Inclusive tem uma massa italiana lá que é fantástica. Então, o senhor está esquecendo o principal, com a presença do nosso amigo Marinho. É lógico, Marinho, que era do programa Paixão Alviverde e tá lá isso aí. Gerenciando a loja. A pizzaria. Nosso mestre de cerimônia. O Ricardo Pires está assim, ó. O Paulo convida para comer pizza e depois manda pagar. Assim, não, você tem que pagar, pô. Cada um paga o seu, ainda que a gente não tá pedindo para pagar o nosso, né? Cada um paga o seu não. O meu. Ó, hoje a gente tem uma audiência aqui diretamente de João Pessoa. Opa, Paulo Nóbrega tá aqui assistindo. Um abraço aí para João Pessoa. Paulão, valeu. Esse é o pé quente, né? Ele agora é pé quente, porque ele tinha uma fama de pé frio, né, Paulo? Mas ele é gente boa, gente. Ó, o Diego Andreassa tá aqui, ó, Libertad do Paraguai, que é o outro time que a gente vai enfrentar. Boa noite, pessoal, tricampeão da Copa do Brasil. Muito boa noite, Diegão. Boa noite. Tem aqui, o Diego tá comentando, me diz uma coisa, esse mimimi desse tal Cosme Rimoli começou a inventar sobre a briga com a Crefisa. O que vocês acham? Aí ele coloca as opções assim: A, ele queria uma bolsa na FAM. B, não aprovaram o crédito dele na Crefisa. C, confundiram ele com o Jorge Nicola. Eu acho que essa é a última. Boa, Diegão. Eu vou colocar. Essa foi muito. Essa foi boa. Tarso, eu ia te comentar alguma coisa. Por exemplo, no próximo ano nós temos um ano político efervescente. Nós temos eleições para o Conselho Deliberativo e para presidente. Não? Conselho Deliberativo só em 2017. E tem aquelas questões. Teve alguma novidade, principalmente nas últimas reuniões? Não, né? Não comentaram nada. Não, agora a reforma estatutária que a gente está aguardando, né? Conselho, né? O Conselho se manifestar e a gente conseguir colocar. E ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso e o que eu comentei foi o seguinte, domingo, se essa reforma estatutária não andar até março, abril, não anda mais. Mas isso que eu estou achando estranho, porque os conselheiros têm um acesso direto, eles já podem dar. Tudo bem, mas aí você tem que colocar na próxima reunião. Sim. Aí, na convocação da reunião, você tem que fazer, antes da convocação, tem que fazer as setoriais. Sim, que é Só que quando que é a próxima reunião? Fevereiro, não. Não, acho que é março. Março, nossa. Aí fevereiro tem o carnaval. Ixi. Que é dia 9. Tá. Mas é isso que eu... Tá, então tem Começo, né, de fevereiro. Agora eu não lembro se eu vou olhar se a reunião é janeiro ou se é março. Mas mesmo que seja, se for em janeiro é pior ainda. Porque aí que não tem... Não, porque não tem tempo para você fazer as modificações. Não, Cláudio. Não tem tempo de você fazer as setoriais. Por quê? Em janeiro tá todo mundo viajando, todo mundo de férias e tal. Então como você vai fazer setorial com os conselheiros que não estão em São Paulo, que não estão aqui? E aí você faz as setoriais vazias, não adianta nada. E aí depois você vai jogar para o conselho, o que pode acontecer? O Diego Andreassa ainda podia ter mais uma alternativa, ele queria um emprego no programa do Neto. Seria ideal. Mas, seu Paulo, uma pergunta.
toda vez que tem que fazer uma modificação demora tanto? As últimas questões de alterações estatutárias, o anexo também demorou. O que o pessoal faz tanto? Mas, pô, você não façam parte do conselho, não, mas não nós sei o que somos acontece lá dentro. Não, mas assim, mas os conselheiros são sócios também. Isso Então, que eu não mas entendo. eles, os que estão com boa vontade, né, vamos falar assim, né? Você que está lá dentro, que estão com boa vontade, eles vão e procuram fazer de acordo que aquilo saia logo. Mas tem os outros que arrasta, não aparece, e, né? Vão comentar que, não, porque não vi isso, não vi aquilo. Isso aí, vai. Parece política nacional, né? Não, porque o quanto melhor esse estatuto já pronto, facilita para começar todo o procedimento que já estava sendo encaminhado. Inclusive porque, lembrando a você que é palmeirense, que não é sócio, o maior legado do clube é realmente sua torcida. Só que dentro do Palmeiras, a questão administrativa é importante, porque é lá que são direcionadas todas as principais decisões. O próprio estatuto é aquele que determina exatamente o andar de cada uma das etapas. A questão política do Palmeiras sempre foi efervescente. Aliás, o Palmeiras tem mais grupo político do que muito país por aí. Sem dúvida. Então, agora, todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo torce para o mesmo clube e todo mundo defende a mesma cor. Agora, precisa ver se os caras adiantam isso, né? As modificações sempre são daquelas. Por exemplo, a própria questão, nós sócios estamos fazendo o pagamento daquela taxa. Sinceramente, eu acho que tem que pagar mesmo pelo seguinte detalhe. Quem faz uso do clube, a parte social, somos nós sócios. A gente não pode passar isso também para o torcedor fora. E outro detalhe, precisa ser avaliado o seguinte, o clube, às vezes, a sede social, ocupa 33 mil metros quadrados lá da área. É deficitária porque ainda necessita de alguns arranjos. Inclusive... Qual que é o total de área? É 93.279 metros quadrados. Da onde? Do Palestra Itália. A área útil é essa. Olha, a informação que eu tive que é muito mais. Não, é 93.279. É porque eles roubaram aquele pedaço lá da... A informação que eu tenho que é muito mais, mas tudo bem. Bom, então a gente está ampliando a área, ótimo. Porque só o estádio Palestra Itália... Vamos ver. Né? Alguém de vocês foi no show? Não, do Gilmar não. Diz que foi maravilhoso, só que assim, a organização do futebol está muito mais fácil do que a organização do show. Por incrível que pareça, quem foi ao show falou, gente, o pessoal perdido na organização, ninguém sabe nada, ninguém conhece nada. Então eu não sei se eles estão usando pessoas que não conhecem o estádio como contratados, mas tirando isso, o show diz que foi maravilhoso. Nós passamos por lá. Tivemos que andar pelo meio da rua, né? Tava bem cheio. Que horas? Eram 2 horas da tarde? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde tinha que andar pela rua lá, porque já tinham separado tudo lá. Já estava fechado. Não dava para passar naquele pedaço. E no ano que vem tem uma sequência maior de shows, né? Ainda estão sendo programados. No mês de março vai ser absurdo, a quantidade de shows vai ser... 4 shows. Só, e 4 shows grandes, né? E tem uma coisa, Bruno, dia 14 já começou a reforma do gramado. Isso que é o detalhe, e precisa ver como é que vai ficar isso também, né? Principalmente em pleno mês de março a gente está disputando o Campeonato Paulista e provavelmente os primeiros jogos da Taça Libertadores, que só sai o sorteio dia 22. Não sei, olha... Vão ser 4 shows, né? 4, março e 4. Então, vai interferir bastante. Uma pergunta, o que vocês acham se colocasse aquela grama sintética que está sendo colocada lá no campo lá do Atlético do Paranaense? Cara, eu não sei. Não eu assim... modernidade, não sei o quê, mas futebol é na grama normal, cara. Eu não vejo o futebol no Brasil. Pode falar que é retrocesso, mas eu não vejo. Imagine, eu vou colocar aqui, imagine o nosso jogador que reclama tanto da condição de jogar muitas vezes, jogando num campo desse. O campo desse, ele tem um tratamento diferente, porque o impacto é muito maior. Mas vai ser colocado o piso de borracha, vai ser colocado... Gente, o impacto nas articulações dos jogadores é muito grande. Então,
é aquela coisa, ele não vai ter buraco para torcer o pé, mas o impacto vai ser muito grande. Então eu acho que daí você pode ter problemas maiores do que, né, fisiologistas, tal, do que no gramado normal. Na minha opinião, de pessoa que não conhece nada. Eu sou espectador, sou torcedor, não sou fisiologista. Aí, se tiver alguém que esteja nos acompanhando, que conheça um pouco mais sobre isso, quiser comentar, a gente abre até o canal telefônico aí e você pode participar com a gente, né? Você vê o futebol de salão, o impacto que você tem quando você pisa lá naquele piso muito duro. Exato. Tá? Apesar de hoje os tênis terem aqueles amortecedores, tudo, né? Mas mesmo assim você sente a parte do calcanhar, ela sofre bastante, né? E no piso sintético, além de tudo, ele tem areia. Não, pode pôr a borrachinha, né? Mas a maioria é areia misturada com borracha. Tá? Eles põem os dois juntos. E aquilo lá é duro, sabe? Fica duro. Sabe? Às vezes prende o pé também. Pra torcer o pé, brinca. Principalmente ele molhado, chovendo, aquilo fica... escorrega e você vai ter que usar uma chuteira especial. Nós estamos analisando a questão referente aos impactos físicos do piso artificial. Sim. Só que a gente também tem que se preocupar com um detalhe. Nós já tivemos uma experiência muito desagradável esse ano, quando o Palmeiras teve shows e o gramado não esteve a contento, porque a gestora do estádio, que é a W Torre, o dono somos nós, mas a gestora da W Torre não cumpriu os prazos e o gramado oferecido não foi de boa qualidade. Será que nós não vamos correr novamente o risco referente a isso? Não sei. Esse que é o detalhe, né? O que você acha, Bruno? Eu não sei se vocês lembram, em 2008, nós fomos jogar a Sul-Americana contra um time peruano que é o Sport Ancaxa. Que nós fomos jogar e o gramado era sintético. 2, 3 jogadores durante a partida torceram o pé, tiveram que receber atendimento, porque não estão acostumados. E a bola quica pra caramba. Sim. Tem que muda totalmente o... Falar em Kika, vou falar sobre uma bambeada aí, que o Sérgio já passou aí a foto já dos 2 bustos que foram em homenagem aos goleiros, né? Pode colocar aí no ar, olha lá. Dois goleiros homenageados aqui. O Marcos e o outro invejoso, olha lá. Ele ficou nessa mesma posição na hora que ele beijou o símbolo lá pra falar tchau, tchau. Ele beijou onde o pessoal urinou tudo lá aquela vez. Olha só, 2 bustos. O mico e o santo, né? Não, o cara quis fazer o jogo bem no dia do jogo do São Marcos, gente. Que é isso? 3 anos depois, só no mesmo dia. Dia 11. Dia 11, uma parada gay. Depois, é sempre reserva, é sempre depois. O Ricardo Pires falou que foi ao show e ficou até o final lembrando do prazo, batendo pênalti, pensando nos pênaltis e olhando pro gol. Inesquecível. O Ricardo Pires foi a primeira vez que ele foi ao estádio, né, no Allianz, né? E já é pé quente, então está convidadíssimo em todas as finais comparecer. O Diego Andreas tá colocando aqui, calma, Tarso, a imprensa tá louca e com o sorteio vai cair o grupo da morte, Gambás, Palmeiras, Guarani e Tolima. Aí é suicídio coletivo, né? Aí os caras vão falar, pelo amor de Deus, né? Bom, falando de política, as coisas estão acontecendo. O Paulo Nóbrega está aqui participando e perguntando a respeito da reforma estatutária, por que tanta demora na mudança do estatuto. Paulo, tem bastante coisa sendo alterada, o texto é um texto muito mais moderno, não é o ideal ainda, não é o melhor dos textos, e assim, foi o melhor que a gente conseguiu desenvolver, que a gente conseguiu fazer no tempo que foi determinado. Demorou muito tempo, gente. Todas as pessoas que estavam envolvidas na reforma estatutária têm suas atividades profissionais, trabalho e tudo mais, e dedicaram-se
sabe, diuturnamente. Então tivemos reuniões em algumas épocas quinzenais, teve reuniões semanais, porque a gente queria andar. Só que você chega lá das 7h30 até as 10 da noite, 11 horas no máximo, por mais que você leia, releia, porque foram muitas propostas, e aí a gente tinha que pegar todas as propostas. Só que não é só você pegar essa proposta, colocar ali, não, está aprovado. Eu tenho que ver se esse artigo que eu estou colocando aqui, se ele não vai desdizer, né, falando bem o português, né, se ele não vai desdizer um outro artigo que está anterior, ou um que a gente pretende colocar lá na frente. Então a gente criou uma metodologia comparativa, tá? Colocando assim, o artigo 170 mudou para 123. E aí o texto que era esse, agora é esse. E aí a gente foi ordenando e colocando isso. Inicialmente a gente mandou para um escritório de advocacia. E esse escritório de advocacia fez um estatuto sem conhecer a arquitetura da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então existiam algumas incongruências, algumas situações que não poderiam acontecer. E aí nós tivemos que refazer esse trabalho que foi desenvolvido pelo escritório de advocacia. Só que assim, o bom é que a gente não começou do zero. Já foi elaborado alguma coisa, a gente trouxe e reordenou, refez alguns dos ajustes. O Rafael Fontanetti está perguntando, a relação Nobre e Crefisa está abalada? O Rafael, eu conversei com o Paulo domingo e ele falou assim, isso daí é coisa da imprensa, gente. Eu acho que a gente tem que dar crédito, tem que dar atenção para quem pensa no Palmeiras como um todo. A imprensa, normalmente, ela quer ver o circo pegar fogo. Você acha que tem alguns programas de TV que se você não limpa embaixo da TV escorre sangue? Porque tem audiência, o público gosta de desgraça. Então, quanto pior estiver o clima dentro do time do Palmeiras, melhor para a imprensa. Então, existem algumas notícias, agora nessa época de transição, que todos os jogadores, o Messi está no Palmeiras, o Neymar está não sei o quê, sabe? São coisas assim que é para desestruturar, para valorizar alguns jogadores. Tem empresário que fica falando que o Palmeiras está atrás do jogador A, do jogador B, do jogador C, e o Palmeiras nem foi olhar. Mas por quê? Para valorizar o passe do jogador. Porque daí de repente um outro clube quer, não, o Palmeiras ofereceu tanto, e o Palmeiras nem está aí, nem está sabendo, e vice-versa. Aí o cara tá no mercado, aí ele fala, não, Palmeiras, se você quiser ele é X, porque o outro aqui me oferece, é leilão. Pode falar, Bruno. Ô Tarso, você acha que esse é o caso do Zelarayan, do Belgrano? Que estava quase fechado com o Grêmio, segundo o empresário, mas uma proposta do Palmeiras fez o acordo ser recuado e que ele estava muito próximo do Palmeiras. Um meia. Aquele meia. 23 anos. Excelente. Belgrano, né? Belgrano, de Córdoba. Você acha que é esse o caso? São situações que, assim, podem ser verdadeiras, mas existem em algumas atividades que elas são boatos. São boatos. Então, se fosse depender de todos esses boatos, a gente estava com o time com 47 jogadores já. Então, essa época aqui é uma época ingrata, é uma época que fica aquela especulação. Por quê? Não tem jogo. Os caras têm que fazer alguma coisa para vender jornal. Sabe? Me perguntaram, mas espera aí, o campeonato não acabou? Você vai fazer programa sobre o quê? Gente, Palmeiras é notícia o tempo todo. A gente teve 4 contratações agora, já confirmadas, fora essas especulações. Tem jogadores que voltarão dos seus empréstimos e tem jogadores que a gente vai emprestar. Tem jogador que a gente não vai continuar o contrato. Então, é um mercado agora que é uma transição, que esse campeonato, essa Copa que vai ser disputada no Uruguai, eu acho que é bem interessante para você fazer como uma pré-temporada. Porque logo em seguida já começa o Paulista, né? E aí a gente já vai para Libertadores, enquanto alguns vão cair na pré-Libertadores, né?
Isso aqui tem um detalhe. Já pensou que lindo? Lindo, né? Gente do céu! Olha! Não, a gente está comentando, engraçado, por que a mídia predatória não fala? O Palmeiras no futebol de salão, em as categorias de base, na sede da Federação Paulista de Futsal, ganhou 2 vezes dos Gambás, 2 títulos. Ganhou sub-16 e sub-10. Exatamente. Não, sub-10 não foi do Gambá. Não, o sub-16 foi. Sub-16 foi do Gambá. Então, lembrando para você, o Palmeiras, nesse intervalo, já ganhou mais título. Essa é a diferença. São Caetano. Sub-10 foi São Caetano. Então o Palmeiras, nesse intervalo, já ganhou de novo. Os Santos, né? Fora a questão do judô, também teve excelentes resultados. Foi para a final do futebol americano também, né? Eu não sei se ganhou, se não ganhou. Não, acho que vai ter mais uma partida. Ou está na final, né? Está na final. Então, é assim, esse final de ano a gente vê... Tem gente ligando aí, deve ser o nosso convidado que está chegando. Não. Está chegando na 23. O Marcelo Maion, Tarso, essa briga Crefisa versus Nobre não vai acabar nunca. Precisamos juntar forças, não de brigas ou egos. Gente, é o seguinte, eu vou comentar aqui por cima o que foi essa questão da briga. Eu estava no dia que foi feita a comemoração e a comemoração era para jogadores e familiares de jogadores, comissão de esportes e os conselheiros e diretores. Aí o pessoal, a Crefisa, não sei o que. Gente, nós fomos num hotel, assim, fomos avisados às 3 da tarde para um evento que ia começar às 7h30. Então, só foi quem estava à disposição, disponível aqui em São Paulo, com horário, sem outro compromisso à noite. Então é uma coisa assim, você vai trazer o patrocinador e tal, aí você vai ter que trazer a Adidas, vai ter que trazer a Prevent Senior, vai ter que trazer tudo. Porque podia ter convidado. Gente, faz então uma festa diferente. Para esses patrocinadores, faz só com jogadores, que aí é um público diferente, é uma festa de um outro nível. Ali era uma festa de confraternização de torcedores, era uma coisa assim, os conselheiros, os torcedores tirando foto com o jogador e tal. O patrocinador, ele tem o poder de fazer isso, ele mesmo pode organizar uma festa com público fechado, com jogadores e tudo mais. Então, eu acho que foi dada uma repercussão desnecessária para um assunto pequeno, uma coisa assim, tão medíocre, porque foi uma festa legal? Foi, mas, sabe, eu não sei, cara, é uma coisa assim, fizeram uma tempestade num copo d'água, que eu não vejo necessidade do pessoal ficar criando um tumulto, achando uma briga, sabe, já quiseram colocar a esposa do dono da Crefisa como presidente do Palmeiras. Gente, pensa só, para você ser presidente do Palmeiras, você precisa primeiro ser sócio do Palmeiras, se candidatar ao conselho por 2 vezes e ganhar, ter 2 mandatos de conselheiros, para poder se candidatar à presidência. Dentro de uma chapa e concorrer. Sabe, passar pelo crivo dos conselheiros para poder concorrer. Sim. Não é só você se inscrever. Não, então, é uma briga mesmo. Você pode ter o dinheiro que for, gente. A pessoa não é presidente do clube de uma hora para outra. Então, a imprensa gosta de plantar coisa, gosta de falar um monte de coisa. Sabe? Ela pode ser, por ser a nossa patrocinadora, ela vai ser alguma coisa benemérita, vai ter pode ter algum destaque. Mas para ela entrar na política do clube, tem um rito a ser seguido. Não é simplesmente, eu quero ser presidente. O ministro Aldo Rebelo, que se elegeu conselheiro, ele falou o seguinte: gente, é mais difícil ser conselheiro do Palmeiras do que eu me eleger vereador, deputado. Exatamente. Porque hoje, se eu quiser ser candidato a vereador nas próximas eleições, eu me filio a um partido, agora não dá mais tempo, né? Não. Mas até outubro, se eu me filiasse, era até outubro, né? Participava, era outubro. Até outubro, se eu me filiasse a um partido, na próxima eleição eu já posso me candidatar. Sabe? Então,
a política pública do Brasil é essa. Agora, no Palmeiras, você precisa de um número de anos. Você tem até junho para você escolher um partido. Tá? A filiação, você se filia. Agora, se você quer ir partir por aquele partido que você está afiliado, bem. Então você pode mudar até junho, você tem que se inscrever para você ser candidato a vereador, prefeito. O Diego Andreassa está colocando e convidar o pessoal da Caixa no churrasco na Laje dos Gambás na festa do título deles e sem mimimi da imprensa. É que no dele, se fosse convidar, ia ter que ser o governo do estado, o governo federal, o governo municipal. Chamar. E tem uma coisa, o principal patrocinador e o articulador de tudo isso está sendo investigado pelo Lava Jato. Acho que não é bom muito ele ficar circulando. O Vitor Dias está falando aqui, as contratações de nome são mais demoradas mesmo, mas vão acontecer sim, pode ter certeza. No domingo nós tentamos especular alguns nomes junto ao presidente e ele se esquivou de algumas, ao máximo, mas a gente apertou, e aí presidente, quem vem e tal? Ele falou que vem coisa boa, sim, sabe? Então nós fomos assim muito taxativos, a gente falou, olha Paulo, no ano passado, o Lugó está aqui acompanhando, falando da caçamba. Pronto, já começou. Ele está passando mal, mas os dedos estão funcionando, né? Ele colocou assim, 4 contratações e até agora ninguém de expressão. Estamos montando a caçamba 2016 dos empresários. Você sabe o nome dos 4? Olha a corneta aí, olha a corneta. Eu não tenho de cabeça. O de hoje foi o... Deixa eu ver aqui. O de hoje foi o... Tem aqui o Jean, né? O Jean. Sim. E os outros 3? O Palmeiras contratou o Wagner, o Rogério Carvalho e o Rodrigo. O Rodrigo, na verdade, é um volante de 22 anos do Goiás. O Wagner era o goleiro. Os queriam e o Inter também. Exato. O goleiro Wagner é o mesmo que foi campeão paulista pelo Ituano. O Golo está. Mas tem um outro corneta aqui que poderia falar, né, Bruno? Sobre as contratações. Eu não sou corneteiro. Eu queria o Wagner no Palmeiras, o Wagner que foi campeão pelo Ituano. Pelo que ele jogou lá e ele já apresentava falhas. Mas pra mim ele tá no mesmo nível do Fábio. Mas acho que melhor, hein? Sinceramente. Não, acho que melhor que o Fábio até qualquer um da gente aqui. Não sei. E assim, quando o Praz veio, nós queimamos a nossa língua. Eu queimei a língua porque a informação que nós tínhamos do Vasco é que ele virava e mexia, soltava umas bolas e tal. Não foi diferente. Nesse Campeonato Brasileiro a gente viu algumas pataquadas ali, que ele foi o herói da Copa do Brasil, maravilhoso, tal, encatou, tal, mas teve uns jogos aí que ele deu umas entregadas, umas colocadas de bola, umas espalmadas para dentro da área, sabe? Que isso daí as pessoas esquecem. É posição de bola também, né? O torcedor... A minha opinião sobre o Praz é a seguinte, pênalti, beleza, o cara tá lá parado, tá esperando o atacante vir, vai cobrar e vai chutar, ele treina todo dia, ele faz a leitura muito boa, mas na hora do jogo o golpe de vista dele é insuportável. A saída do gol dele alta é insuportável. Lugó, pode ficar. Você perdeu o lugar. Mas o reflexo dele é absurdo. Eu falei, né? O Lugó não tava tão Bruno. Olha, uma coisa que a gente sempre comenta, e até seu Paulo Tarso, o Lugol, Bruno, satisfazer a torcida do Palmeiras é impossível. Não é fácil. Gente, é impossível. Quando o Palmeiras tinha aquele timaço, em 1993, 94, na arquibancada tinha cara criticando. É impossível. A torcida do Palmeiras era insaciável. Ganhou um título, por quê? O Palmeiras está acostumado a ganhar tudo. Por exemplo, a gente estava conversando no trabalho, tinha um Bambi lá falando, vocês ganharam. Eu falei assim, o único problema de São Paulo é que quando chega na polícia, o policial vai perguntar qual é o sexo, ele fica em dúvida. O corintiano pro corintiano o cara vai perguntar, cadê o nome do pai? Não tem. E o santista, então, de onde você saiu? Essa é a diferença. Nós somos diferentes em todos os sentidos pelo seguinte, Palmeiras ganha
todos os títulos nacionais, sem nenhum sendo inédito. O Palmeiras tem 22 paulistas, o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial, ninguém gosta de engolir isso. O Palmeiras foi campeão sul-americano da Taça Libertadores em 99. Se somados todos os títulos que o Palmeiras ganhou em todas as categorias, é o clube mais vencedor. Lógico que a imprensa, a mídia predatória e todos os outros torcedores têm o Palmeiras como um tijolo, um paralelepípedo na orelha. É impossível a gente falar. E nós mesmos, palmeirenses, nós criticamos também. O Lugó é um pequeno exemplo, ele é um amendoim no meio da torcida. Se a gente for pensar... Lugó é pequeno e amendoim. Deixa o Bruno. Fala, Bruno. Fala do Marcos. Fala do Marcos. Qual a sua opinião do O Marcos? Marcos, pra mim, é o melhor goleiro que eu já vi de todos, independente de... Independente time, não. seleção. Não. Aqui é mancha, velho. Indiferente... Não depende. Indiferente. Alheio a time, isso. Alheio a tudo isso. O time, seleção é o melhor goleiro pra mim que tem. Inclusive vem no vídeos antigos. Mas a gente conseguiu xingar o Marcos muitas vezes também. Nossa! Todo mundo já xingou o Marcos, não adianta. Eu duvido que, por exemplo, meu pai que tem todos os anos dele, eu duvido que ele nunca xingou o Ademir da Guia. Ah, não acredito, Não, sério. Eu duvido, deve ter reclamado que ele era lento, que ele Oh, dormia. Porque ele reclama. A gente xingou o Alex, pô. Alex sim, Alex é bom. Alex dormia, cara. O Alex Sotan? É, Alex Sotan dormia pra dormia. Dormia muito. Nossa, não, mas é incrível. Então, a gente sempre comenta, né, Tarso, Sim. sobre a questão referente ao Palmeiras. É uma questão à parte, e nós temos como destaque a questão da inteligência da torcida, um dos espetáculos que passou em toda a mídia no mundo. Jornais italianos, franceses, espanhóis, alemães, a força da torcida. Por quê? As sardinhas lá, elas são conhecidas como o time do Pelé. Quando nós ganhamos essa Copa, e as viuvinhas, e quando mostraram o legado na rua, cercaram a Padre Antônio Tomás, a Avenida Pompeia, a Rua Palestra Itália, uma parte... Foi linda a festa, porque mostrou que realmente o Palmeiras, a força do Palmeiras está fora do Palestra Itália. Do Palestra Itália temos a questão política efervescente, mas a torcida é participante. E outra questão, houve aquela apresentação, abertura na semana passada, o senhor lembra, seu Paulo, da mídia palmeirense, que mostrava o depoimento da mídia predatória. Nós nunca fomos favoritos em nenhuma data, em nenhuma decisão. Agora o pessoal fala, eu tinha 14 anos, em 1974, tinham comprado chopp na época da Antártica, hoje ainda existe. 74 ou 64? Não, 74. Não, seu Paulo, foi lá no Morumbi, quando o Palmeiras fez o gol do Ronaldo. Não, 74. O senhor estava lá também. Aí o que acontece? No Morumbi, que o Palmeiras não era favorito para ganhar o título paulista, nós deixamos os caras 20 anos na fila. Me lembro o Geraldo Bretas falando bobagem, que o Palmeiras não ia passar do primeiro jogo. O Palmeiras empatou no Pacaembu e depois ganhou de 1-0. E nós fomos a pé, praticamente era 22 de dezembro, né? Nossa, então é muito diferente. Eu era muito pequeno, não lembro. Muito pequeno, mas tranquilamente... Nessa hora, todo mundo não tinha idade suficiente para assistir. Eu sou de 70, pô. 4 anos de idade. 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Você acha? Então, quer ver um exemplo? Seu Paulo, o senhor lembra alguma decisão que o Palmeiras foi favorito? Acho que nenhuma. Eu lembro, 86. Mas aquilo foi um acidente. Era favorito. Não tinha como não ser. Favoritíssimo. Tinha como ser. Ali foi um aborto da natureza. Foi. Uma coisa assim que na minha vida de... Foi a briga que teve entre Mirandinha com Edmar. Aí todo mundo foi a favor do Edmar e deixaram Mirandinha de lado. E acabaram jogando lá, fizeram uma pataquada, tá? Então, nós aí depois o Tato vem para jogar pra gente. Fomos favoritos contra o Estudante de La Plata, tá? 68. Com toda a torcida a favor do Palmeiras lá em Montevidéu. Montevidéu, sim. Inclusive eu estava lá. Mas não tinha uma arbitragem também, seu Paulo? Não meteram a mão, não? Não. O Palmeiras não jogou nada. O Servílio estava andando em campo. Foi uma das piores partidas que eu vi jogar. Ele, o Tupanzinho também não estava nem aí, sabe? Só tinha um cara que jogando, que era
dando sangue lá no campo que chamava Ferrari. Então o resto não queria saber de nada, tá? Então, esse foi o outro. O que mais? Tem mais alguns títulos aí que o Palmeiras... Olha, sinceramente, eu fui assistir o jogo... Contra o Boca, mas contra o Vasco, no Campeonato Boca Brasileiro. O senhor lembra agora, recentemente, contra o Vasco, lá no Maracanã, que foi o empate no Panetone, e depois a gente foi no Maracanã. Eu fui para assistir, tinha certeza que o Palmeiras conseguiria ganhar o título brasileiro, empatou. Ou seja, o time foi muito... Libertadores de 99 a gente era favorito, não era? Deportivo Cali. Mas a imprensa não pensou Mas quando nós tinha tínhamos aquele uma Maracanã. inclusive para ganhar sem ser nos 96, o Paulista. Nós éramos favoritos em muitos campeonatos. 96 ganhou do jeito que era só goleado. Não tinha nem. Enfiamos 6-0 para ninguém, né? O Ricardo Pires, gente, o cara trouxe o Moisés que abriu o mar. Falta Isaías, Adão, Abraão. Porém, o Corinthians foi descartado. Moisés está para chegar aí, né? Bom, com Moisés e Jesus a gente já sabe onde vão passar os jogos. Né? Verdade, Nós vamos disputar de novo. Nós vamos derrubar o Jornal Nacional, hein? Vai, nossa. Outra coisa também, eu queria fazer uma observação. No sábado, pela Rede TV, vou fazer um merchandising gratuito, está aparecendo o Novo Basquete Brasil. Só lamento que o Palmeiras não esteja participando. O Palmeiras deveria estar lá participando, inclusive, no campeonato, o Novo Basquete Brasil masculino. Espero que o Paulo reconheça isso e novamente retome. Senhor Paulo, olha, se o senhor for o presidente, sei que o senhor vai botar um timaço de basquete. É o Paulo de Almeida Nobre, porque infelizmente a gente poderia estar com um time de basquete como estava. Infelizmente aconteceu que não está mais. Tudo bem. Bom, vamos aguardar, né? De repente. Mas espero que sim, porque agora tem cobertura nacional, está sendo transmitido, né, em canal aberto. E o Palmeiras ainda tem possibilidade de retomar essa vaga, né? O próprio futsal, eu acho que o Palmeiras... Patrocínio, né? Se não tiver um patrocínio, não adianta. Eu conversaria com a dona Leila Pereira, né? Dona Leila Pereira, já que a senhora pretende ser presidente do Palmeiras, pode também patrocinar lá o time de basquete, seria bonito. E colocar o rugby junto. Né? O rugby também, lógico, futsal. Tá em alta. Nossa, e o Palmeiras tem um histórico dentro de conquistas no basquete nacional. O Rogério Lugol tá falando assim, o Serginho pode até colocar, né, até falar melhor, o Moisés nem na Portuguesa se destacou. Jogou 6 meses no Canindé e nada fez. De onde vem esses nomes? Chega! É verdade, Serginho? Moisés não jogou nada na Lusa? O Serginho falou, mais pesado que eu. O Diego Andreassa tá perguntando se o Cláudio, em 1974, ele tinha 14 anos, de profissão? Não, obrigado, tava trabalhando. Tá vendo que não sou só eu? Gostaram que tudo que é velho vem pra cá, né? Os outros são tudo novinhos aqui. Olha, 1960, sou de 1960. É verdade. Por exemplo, uma das decisões incríveis foi no 1976. Eu nunca vi tanta gente no Palestra Itália contra o 15 de novembro, numa quarta-feira à noite. Nossa, a gente chegou 4 horas da tarde e já não tinha nem mais lugar. No velho Palestra Itália. Tava super lotado. Foi o dia que o dia que meu pai foi obrigado a chamar a polícia, que tinha o cara sentado na cadeira dele lá. Ele falou, não, vou sentar aí. E quem estava lá era aquele que foi presidente do Palmeiras, o Pascoal. Minto, Bruno Sacomani. Bruno Sacomani. E aí ele falou, olha, vamos tirar você daí de qualquer jeito. Chamou a polícia, ele... Nossa, e aquelas cadeiras eram disputadas. E outra, você estava na carteirinha. Você ia com a carteirinha registrada lá, número... cadeira cativa e tudo mais. Sábado teremos a participação do Zé Roberto no Altas Horas. Olha, gente, eu não consigo assistir esse Altas Horas, é tão chato. E aquele gambá ainda, tá louco. Eu não consigo, Zé, eu não vou te assistir, cara. Desculpa, eu assisto qualquer coisa, mas não consigo assistir esse Altas Horas. Eu gostava muito do Groisman quando era de outro esquema, de outros tipos aí, mas
Não tolero aquele programa. Não gosto do esquenta, não gosto. Sabe? Esquenta? O esquenta. Deus do céu. Você liga o esquenta, né? A minha televisão esfria, porque é a hora que eu desligo. Pelo amor de Deus, cara. Não dá. Ó, o Ciro Alvarenga. Fala, tricampeões. Como vão as coisas? Estou aqui no trabalho, mas passando para mandar um abraço à família Palestra. Um grande abraço. Cirão tá sempre aí. Esse é nosso último programa do ano. Isso. Né? A gente tá aqui fazendo a nossa como é que fala? A nossa despedida do ano, né? A gente está fazendo uma verdadeira confraternização, agradecendo sempre. Confraternização o Osair tinha que estar aqui. Porque ano passado ele estava no último programa, nós brindamos com o espumante do Palmeiras, deu sorte. Então agora esse ano novo aqui eu vou até encomendar, ver se tem algum ainda. Sim. Porque quero 2016 com outros títulos. Copa São Paulo. Eu te garanto que eu tenho lá para brindar. Eu tenho um guardado também. Eu tenho guardado, mas é insuficiente, porque não dá para nada. Nada, é verdade. Agora, vou só falar, no dia que a gente fez a comemoração aqui, parece que a polícia estava ali de espreita no nosso programa, porque na quadra seguinte tinha um comando de bafômetro. Aí eu avisei todo mundo, falei, já passei aqui, mas sai uma quadra antes, porque a gente tomou um golinho, uma taça, e isso é o suficiente para dar problema, né? Então, mas assim, a gente sempre tem a consciência que bebida e direção não se mistura. Mas naquele dia a gente acabou comemorando. A comemoração. Bom, ainda vamos fazer a comemoração sexta-feira, né? Repetição e endereço, Avenida de Maio, 24 e 28. Peraí, o Ednei Mascarenhas Tarso, boa noite. Quero lhe informar que já pedi para o Papa canonizar o Lugor para virar Santos. O milagre dele foi o pessimismo. O Diego Andreassa, a dona Leila podia patrocinar o Família. Faz o jabá aí, Tarso. Diego, seria bom, né? A Crefisa aqui com a gente, a FAM. A gente já trouxe até um estudante da FAM aqui, já falamos do evento, né? Sim, então, tá feito, tá dado o recado aí. Será muito bem-vinda. Se ela quiser vir fazer uma entrevista aqui no começo do ano que vem, as portas estão abertas. E, aliás, estamos aí precisando de patrocínios, ajudando aí. Estamos com muitos projetos agora para 2016. E não só em dinheiro, quem puder ajudar com trabalho. Quem manja de edição, quem quiser ajudar aqui a fazer externas. Sabe, a gente está sempre aí para conversar. O Cláudio era espectador. Ele apareceu do nada aqui. Lógico que tá aqui porque não tem coisa, né? A gente não tem coisa melhor. Eu recebo as críticas. É que ele é entrão, ele foi ficando, né? Gente, quem quiser nos conhecer pessoalmente, que ainda não conhece, lógico, né? Quiser comemorar junto conosco, lá na pizzaria Cesare, no dia 18, a partir das 20 horas, na Avenida Paz de Barros, 2824. Olha, 2800 em São Paulino, aí você não esquece. O bom é que tá tudo sempre fresco lá, né? Tá sempre fresco, tudo fresquinho, gostoso. Bom, gente, então com essas contratações, o que vocês esperam, né? Fora algumas outras. Com essas eu não espero nada. Agora, espero que venham coisas melhores, né? E com essas daí, não sei. Sinceramente, agora, primeiro, temos no primeiro semestre Campeonato Paulista e a Taça Libertadores. Segundo semestre, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O elenco está inchado, o Palmeiras está recebendo muitos atletas de empréstimo. Obviamente que o Marcelo Oliveira agora terá condições de pelo menos fazer com que comece a ser montada a sua estratégia, o seu elenco, os jogadores aos quais ele vai recolocá-los dentro do seu esquema tático. Na minha opinião, ainda é prematuro avaliarmos algo, principalmente nessa ocasião.
Vamos aguardar as contratações, temos uma pré-temporada, o time se apresenta dia 5 de janeiro, e inclusive fará uma pré-temporada disputando o torneio internacional, que é uma ótima opção, porque terá o primeiro contato com os mesmos adversários que ele vai enfrentar na Taça Libertadores. Lembrando, dia 22 temos sorteio na Conmebol e vamos ver que chaves vem. Não esquecendo, dia 31 de janeiro, estreia no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Lembrando, o Botafogo foi campeão da Série D, não é isso, seu Paulo? Então é um adversário que sempre vai criar alguns obstáculos, mas o Palmeiras já tem que estar pronto para os primeiros desafios. Minha opinião, o Palmeiras ainda necessita muitos jogadores pontuais. Esses jogadores são complementares ao elenco. Não é difícil nós já iniciarmos críticas, mas vamos aguardar. Inclusive porque todo o elenco é montado ao longo do campeonato, não existe equipe pronta. Existem algumas equipes que necessitam do apito amigo, do amigo na federação, que manipula 12 resultados para se manter líder e assim por diante. Como o Palmeiras não tem ajuda da mídia predatória, não tem ajuda das confederações e muito menos da arbitragem, o nosso caso é diferente. Quando você vê os títulos que o Palmeiras conquistou, conquistados dentro do campo, nunca é colocado em dúvida. Lógico que os questionamentos feitos pela mídia predatória são sempre negativos. Eu queria a tua opinião, Bruno. Por favor, você que, segundo seu pai, é uma versão mais moderna do Lugó, fala aí o que você acha sobre isso. Eu sou uma versão mais moderna, eu sou realista. Mas, por exemplo, quem que nós contratamos em dezembro do ano passado? Não teve nenhuma contratação realmente de peso. Eu tenho aqui uma listinha do ano passado. Zé Roberto foi contratado em dezembro, Vitor Hugo, que ninguém conhecia, Giroto, Amaral, Lucas, do Botafogo, e o Leandro Pereira. Essas foram nossas contratações até o dia 22 de dezembro do ano passado. Grande parte aqui deu certo. O Amaral, pra mim, pode ir embora, mas na Copa do Brasil, nos últimos jogos, ele foi muito bem, na minha opinião. E eu era bastante crítico dele, mesmo assim, eu achei que ele foi muito bem. Pra mim, faltava mais o resto do time correndo para ajudar na marcação. Né? Esses jogos disputados da Copa do Brasil, eu acho que ali foi uma questão de você colocar um empenho, um coração na ponta da chuteira. Não tem nem dúvida. Então, nós ganhamos a Copa do Brasil anterior com Betinho, com o gol do Betinho. Então, foi uma coisa assim, tem que ter sorte de campeão, tem que ter a vontade de campeão, e coisa que nós juntamos nesses jogos. Contra o Inter a gente superou expectativas, contra o Fluminense, contra o Santos, sabe? Então a gente fez das tripas coração, empenhou os jogadores, mostrou para eles o que é o Palmeiras. O Corredor Alviverde, aliás, quem organizou, o Alan, que participa aqui com a gente, foi um dos organizadores, tá todo mundo de parabéns, porque isso daí trouxe uma inflamação para os jogadores, que eles ficaram abismados. Eles falaram assim, puta que pariu, cara, olha só isso aqui, cara, se a gente não ganhar, a gente vai morrer aqui. Os caras vão, porque tinha 40 mil torcedores fora e 40 mil torcedores dentro. Então é uma coisa. Aliás, hoje é aniversário de o último jogo, o jogo que teve maior público entre dois times, foi um Fla-Flu, com 195, 197 mil espectadores. Exatamente. Jogo de time, jogo da seleção já teve mais de 200 mil, que eu estava no Maracanã, inclusive. Agora, de time foi o último, e nunca mais vai ter um jogo desse, porque os nossos estádios não comportam mais, e os preços também muito menos. Então, no Brasil foi um épico, uma coisa épica. Agora, o que aconteceu na Rua Palestra Itália, em Matarazzo, foi uma coisa para ficar para a história. Só que nós, palmeirenses, temos que ressaltar isso, porque a mídia predatória, para ela, tanto faz. Ela não está nem aí. Se fosse do outro lado, lá do outro lado da cidade, gente do céu, olha que maravilha. O que aconteceu no Japão há 2, 3 anos atrás, foram 12 mil pessoas para lá e os caras falaram que foi uma invasão.
o consulado do Japão falou, não sei de onde vocês estão tirando 30 mil que voaram para cá, eu só emiti 12 mil vistos. Indultos de Natal, na verdade. Então, é uma coisa assim, ficou chato, porque daí ninguém mais falava. Porque a hora que eles são desmentidos, aí eles, por quê? Hitler já falava uma coisa, uma mentira falada diversas vezes vira uma verdade. Então a imprensa como um todo, ela constrói alguns mitos que a gente acaba, né, sem questionar tal, acaba escutando, é assim, e não é. E vira ídolo. E vira verdade, porque a imprensa bate, a imprensa faz as coisas. Então eu vou falar em bater, a gente tem aqui uma coisa que bateu aqui pra gente. A carta de despedida do Bruno, seu xará. O Bruno, ex-goleiro do Palmeiras, estava emprestado, né, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2012 e estava emprestado agora no Santa Cruz, né? Aí ele mandou uma carta e foi inclusive publicada. Vou ler rapidinho aqui porque é curta. Eu sabia que um dia esse momento chegaria. Tentei me preparar, mas é muito difícil. Nenhum de vocês imagina. No fim desse ano, um ciclo se encerra em minha vida. São 18 anos vestindo essa camisa. Uma história enorme, uma vida inteira. Serei grato ao Palmeiras por tudo que sou, tudo que tenho e pelo homem que me tornei. Afinal, foi lá dentro que eu cresci. Jamais me esquecerei um segundo sequer vivido dentro deste clube. Podem ter certeza. Ninguém foi mais feliz nas alegrias e nem mais triste nos momentos ruins do que eu. Não vou dizer adeus, porque isto não é uma despedida, é um até logo. Pois, mesmo que não como jogador, a vida e o tempo se encarregarão de me trazer de volta. O Palmeiras é e sempre será a minha casa, e de nossa casa a gente nunca esquece. Pode até demorar, mas sempre voltamos. Bruno, é uma coisa assim, a gente agradece por tudo que você se dedicou ao Palmeiras, sabe? Eu acho que assim, todas as críticas que nós fizemos, um monte de pau, não sei o quê, a gente é corneteiro mesmo, se você não jogou bem, a gente vai falar. Os dias que você jogou bem, a gente falou também. Então, nunca, né, a gente sempre falou, é um ótimo rapaz, é uma boa pessoa e tal, mas como goleiro do Palmeiras não estava suprindo as nossas necessidades. Então, Brunão, assim, até o dia que você quiser vir aqui, as portas estão abertas, vem aqui dar uma entrevista, falar mais de Palmeiras, porque agora você vai ser mais torcedor do que nunca, vai ser corneteiro também, vai poder falar à vontade, não é mais funcionário. Então, boa sorte a você, Brunão, obrigado pelos serviços prestados, né? Muita gente pode aí xingar e tal, gente, é um profissional, ele se dedicou. Isso. Então, é o que a gente tem que se redimir e dar o respeito a esse profissional. Pode não ter cumprido o que a gente gostaria, mas ele era um profissional honesto, trabalhador e se dedicou. Um grande abraço e obrigado a você, Brunão. É isso aí. Bruno, falar em Brunão, seu boa noite. A gente está chegando no fim aqui, senão a gente acaba passando da hora. Boa noite, pessoal. Como eu falei no começo, um prazer estar aqui de novo. Agora, na época de férias, eu venho sempre aqui convidado. E espero voltar mais vezes e que ano que vem a gente vai ganhar tudo o que disputar, começando pela Copa São Paulo. Opa! O futebol americano foi vice-campeão, Palmeiras Locomotives. Já começou. Não podemos esquecer parabéns à rapaziada. Topac, que foi campeã do torneio de torcidas no Acre, hein? Topac. Mas aí é covardia, né? Mas a gente ganha. É covardia, né? No Acre só tem palmeirense, você quer o quê? Quando eles vêm pra cá, o Acre apaga a luz, cara. Porque eles vêm assistir jogo aqui, não fica ninguém lá, cara. Vem todo mundo pra cá assistir jogo. E aí ele arrastou gente do Pará e de Roraima, cara. O norte inteiro ficou vazio. Todo mundo. Bom, aproveitando. Bom, primeiro, esse é o último programa de 2016. Um bom Natal a todos, um excelente 2016 e que nós tenhamos, no mínimo, aprendido o seguinte:
Essa decisão do campeonato da Copa do Brasil ensinou o palmeirense ainda mais a ter credibilidade e acreditar exatamente na força da Sociedade Esportiva Palmeiras. A demonstração que ocorreu principalmente em todos os pontos do mundo, porque o palmeirense tem no mundo todo, demonstrou que a camisa do Palmeiras é diferente e ela pesa mesmo, principalmente nas decisões. Estou desejando um bom Natal a todos, a você, Tarso, ao senhor Paulo, a Lugó, aos irmãos Forlecieri e a todos vocês. Lembrando, esta data simboliza exatamente a natividade de uma nova esperança, uma nova vida e principalmente tudo que tenhamos pela frente nos próximos 365 dias. Novamente, será acho que dia 5 de janeiro, provavelmente o próximo programa, correto? Tudo bem aí, Bruno? Tudo bem. No meu banho aqui. Imagina, dia 5 de janeiro, a primeira terça-feira do mês, às 21 horas, pela AltV, Família Palestra, Uma Paixão Alviverde. Falando tudo sempre da Sociedade Esportiva Palmeiras. Paulo. É isso aí. Paulão, seu boa Eu noite. também desejo a todos que, junto com seus familiares, né, que é muito importante, a festa da família. Festa de Cristo com a família. Lógico que vocês vão ter muita paz, muita alegria nesse Natal, tenho certeza que vocês vão ter, principalmente os palmeirenses, né, que já estão contentes, já receberam o presente antecipado. E ano que vem é só cabeça no lugar, pensar direitinho o que vai fazer para a gente ser campeão de tudo. Pelo que estão falando que nós vamos ter jogadores de alta categoria, então nada mais do que a gente montar um time como sempre tivemos, né? Há anos atrás, daqueles que encantavam o público, encantavam o torcedor, encantava todo mundo, o mundo inteiro, para falar a verdade, e conseguia. Tanto é que somos o campeão do século XX, né? Por quê? Porque temos mais títulos de qualquer um aí que se apresente, tá? Podem falar o que quiser, porque fomos para B 2 vezes, daí não tem importância. O Palmeiras permanece. Esteja onde estiver, somos palmeirenses, vamos lutar, vamos torcer, vamos gritar, vamos chorar, vamos rir, como rimos e choramos a outra quarta-feira retrasada. Tá aí até hoje minha voz ainda pegando um pouco dos gritos que foram dados lá no estádio. Quero que vocês tenham muita saúde, muita paz e sucesso. Esperamos que o Brasil tome jeito também para que a gente tenha uma vida mais tranquila e não tão atribulada como estamos tendo agora com essa crise que estava há muito tempo embaixo do tapete e veio à tona. Uma boa noite a vocês e até o dia 5. É isso aí. Gente, ó, só uma coisa aqui. Quem tá no Twitter, tem um aplicativo que chama Humor das Torcidas. Então a gente tá vendo aqui a torcida do Palmeiras nas últimas 3 horas mandou 29.566 tweets. O segundo que mandou mais tweets, que é um time que o pessoal não sabe mais ou menos escrever, mandou 3.782. Cara, quase 10 vezes mais. Eles não sabem São analfabetos. Eles são, não, mas são analfabetos. Então, e assim, celular roubado, né? Então tem um monte de coisa. Mas, gente, a nossa Será torcida... que é aquilo que eu estou pensando que é de lá na Zona Leste? Esse. Eles vieram roubar um monte de celular aqui no dia da nossa final. Né? É esse mesmo. Passaram a mão. Mas é isso aí, a nossa torcida, ela é participativa, ela está sempre ativa no Facebook, Twitter e tal, e é uma torcida que lê. Então a mídia palmeirense, a mídia palestrina, ela é muito forte por causa disso. Então, gente, nesse período de recesso, tome cuidado com o que você vai ler, do que você vai achar, observe bem a mídia palestrina. Nós não teremos o programa, mas estaremos ativos aí nas mídias sociais
acompanhe nosso trabalho, divulgue nosso trabalho, para janeiro a gente voltar. E quem puder colaborar, quem puder ajudar, será muito bem-vindo. A gente agradece a atenção de vocês, agradece a paixão alviverde, a dedicação. E semana que vem, né, a gente estará de folga. Então daqui a algumas semanas, dia 5 de janeiro, estaremos de volta com novas atrações, com novidades, né? E a gente vai dar as férias pro Cláudio. Tá? Ele tá merecendo férias, ele tá tão estressado. Tá? Gente, um grande abraço, Feliz Natal, um ótimo ano novo, tudo de verde para vocês. Valeu, até ano que vem.